contribuindo aqui, participando com a gente. Não, agradeço demais também o convite. Já até pedi desculpas aí pro Gustavo também, porque ao longo da semana, deixa eu ver até quem o nome da pessoa que entrou em contato comigo foi a Adiline. Adeline. Ela entrou em contato comigo, pediu para eu mandar meu resumo, pediu para eu mandar uma foto, mas estava uma correria agora essa semana lá no Ministério. Mas a gente pegou, você viu, né? A gente achou na internet a foto, pegou Eu o confesso que currículo eu lá. nem vi ainda, assim, porque eu tô. A gente Essa semana foi pegou lá no maluco. Lattes e pegou uma foto que estava na internet. Tá Então ótimo. ficou bacana, ficou bacana. Ótimo, agradeço. Bom dia, professor Professor Edmilson, Rafael. tudo bem? Bom dia, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, tudo Tá ótimo com falando de você? Lavras também, Gustavo? Não, estou na minha cidade, tô em Pouso Ah, Alegre. qual que é a sua... Pouso Pouso Alegre? Alegre? Isso. Ah, beleza. O Ricardo tá aparecendo sim, viu? Tá aqui. E já tá Já esperando. fizeram o teste da apresentação? Está tudo certinho? Ainda não? Ainda não, mas eu posso testar agora. Deixa eu só abrir aqui. Vamos testar rapidamente aí. Então, o Rafael testa primeiro, depois o Gustavo, só para a gente ver se está tudo certo. A dinâmica, então, vai ser o Gustavo fazer a primeira fala, ou eu? Como é que a gente vai fazer essa? A dinâmica aqui tá o Rafael primeiro.
especialização em gestão de micro e pequena empresa, graduação em administração, e hoje atuo como professor adjunto do curso de administração do Departamento de Administração da FACSAI, né? A gente chama DEPAD FACSAI, e também atuo também como professor e como orientador também no curso de Administração Pública EAD, né? E participo aí da rede de pesquisadores em cooperativismo e trabalho muito com temas sobre competitividade, métodos, né? E... Oi. Uhum. Retomar, então. Bom dia a todos. Eu sou o professor Edmilson Eduardo da Silva, sou doutor em administração com ênfase em redes organizacionais e inovação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Quando eu falo Universidade Municipal, as pessoas se surpreendem, porque mas como tem universidade municipal no Brasil? No Brasil, hoje, nós temos em média de 50 a 60 universidades municipais mantidas por prefeituras municipais, tamanha a importância aí da administração pública municipal aí no contexto da educação superior, né? Tenho mestrado profissional em administração pública, especialização em gestão de micro e pequenas empresas, graduação em administração e hoje atuo como professor adjunto aí do curso de administração do Departamento de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas, FACSAI, da UFVJM. Hoje eu pesquiso mais na área de competitividade em organizações, redes organizacionais, modelos econométricos e estatísticos, né, e administração pública. E aí, digo a vocês, senhores e senhoras, bom dia, novamente. O 7º Sintap é uma realização do curso de Administração Pública da UFVJM e objetiva fomentar debates e discussões quanto às políticas públicas do nosso país. Por outro lado, também tem a finalidade de aproximar os discentes, docentes e profissionais de diversas áreas, principalmente da área de administração pública, o que proporciona um compartilhamento de experiências e aprimoramento dessa área do conhecimento. A área de administração pública tem se fortalecido ao longo dos anos, mas ainda carece de espaços como esses, né, que nós vamos ter oportunidade agora, para o debate, para discussões, e também de eventos científicos como o nosso do modelo Sintap, que são de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal de todos, proporcionando a interação entre os participantes e a troca de experiências por meio de diversos momentos, como palestras, apresentação de trabalhos e mesas redondas. Esta mesa redonda tem como tema a extensão na formação do administrador público e no desenvolvimento da comunidade, e será proferida pelo professor Rafael Curioso Lima Silva e também, podemos dizer, do mestre em Ciências Ambientais, Gustavo Costa Teixeira, e hoje também ele é aluno. O Rafael Curioso Lima Silva é coordenador geral de gestão do território do Ministério do Desenvolvimento Regional, doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na área de concentração Análise Ambiental e Dinâmica Territorial, e professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior de Seridó, SERES. Atua em pesquisa sobre geografia e comunicação, internet e tecnologias de informação no território brasileiro, círculos de informação e planejamento territorial. No mestrado, voltou estudos para os temas de saúde pública, informação e planejamento territorial. Paralelamente, o professor Rafael realiza atividade de pesquisa nas áreas de cartografia e banco de dados. Nós temos também a presença do Gustavo Costa Teixeira, que é geógrafo e mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Alfenas, aqui em Minas Gerais, discente do curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Lavras, extensionista, do qual eu dou aí minhas considerações, que eu sou formado na Federal de Lavras. Atuou em projetos de extensão sobre educação ambiental, agroecologia e permacultura. Atualmente é membro da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFLA, da Universidade Federal de Lavras,
onde trabalha com economia solidária, cooperativismo e gestão social. Do qual também eu mando um abraço a todos, viu, Gustavo, da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, lá da UFLA, do qual eu fui membro durante 10 anos. Então, tem muito apreço aqui pelos professor Rafael Curioso Lima, né, que estamos trabalhando conjuntamente agora, né, professor? E também o Gustavo aí, que já é mestre e agora está aí trabalhando na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFLA, tá? Então, agradeço imensamente a vocês, né, por compartilhar conosco o conhecimento e fortalecer também a possibilidade da gente discutir os temas acadêmicos e profissional. Então, passo agora a palavra para o professor Rafael Curioso Lima Silva, tá, professor? Fique à vontade para a sua apresentação, tá bom? E logo a sua apresentação nós passamos aí para o Gustavo Costa Teixeira. Muito obrigado. Bom dia, professor Edmilson, bom dia, Gustavo, bom dia, equipe aqui, né? Toda organização de eventos sempre tem uma equipe muito ativa e diligente por trás, né? Que faz garantir aí um bom trabalho, né? Então, eu queria agradecer imensamente aí o convite dos professores, né? Agradecer a equipe que está por trás também aí tocando a organização desse evento. A gente sabe que essas coisas não são simples, ainda mais hoje em dia, né, com esses eventos virtuais, parece mais fácil, mas não é tanto assim, né, porque os desafios são distintos, mas é sempre muito positivo quando a gente tem essa oportunidade, né, de fazer trocas, né, de fazer uma conversa que às vezes a distância ajuda, né, a gente consegue aqui fazer uma conexão, né, e juntar pontos diferentes aí do Brasil e às vezes fora do Brasil, para que a gente possa trocar e conversar sobre algumas temáticas, né? Então, é isso, né? Eu gostaria de agradecer. Vou fazer também uma breve apresentação aqui, extracurricular também, né? Ou um pouquinho curricular, para contar um pouco, rapidamente, essa minha história recente, né? Que eu acho que está muito relacionado com a temática dessa mesa. Bom, eu sou geógrafo, né? Eu sou geógrafo, como o professor Edmilson mencionou, formado, né? Eu acho que desde o início da graduação, no primeiro ano de graduação, eu decidi que eu ia seguir a carreira acadêmica, né? Então, fazer mestrado, fazer doutorado, né? Esperar um concurso, se tornar professor universitário efetivo, né? E seguir na carreira acadêmica, né? Então, eu finalizei o doutorado em 2019. Em 2019 ainda, né, eu entrei lá em Caicó. Hoje eu não estou mais lá, mas eu entrei em Caicó para ser professor substituto. Foi um aprendizado, né, incrível. Tanto, né, você identificar quais as grandes dificuldades hoje, né, do ensino superior público brasileiro, mas também os grandes aprendizados, né, o amadurecimento que se tem, né, dentro do âmbito acadêmico, das atividades que a gente se propõe a fazer dentro da universidade, né? E fiquei lá até o final de dezembro e agora, em abril, fui convidado para ser coordenador geral no Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo meu orientador da época da graduação e do mestrado, o professor Aldo Dantas, também geógrafo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E aí eu fiz esse pequeno resumo, né, só para basicamente explicitar que eu não tenho uma experiência longa, né, com a administração pública, e eu tenho uma trajetória intelectual, uma trajetória de aspirações profissionais voltadas muito a uma atuação dentro da universidade, né? Então, desde que eu iniciei a graduação, como eu disse, eu tinha esse viés, esse interesse ativo de participar da universidade, né, de ser professor universitário, atuando com pesquisa, atuando com extensão, atuando com ensino, né? E é muito interessante para mim, essa experiência de ter tido a experiência acadêmica, e com certeza voltarei a ter, nunca deixarei de ter, né? E estar agora também, atualmente, com essa experiência como administrador público, né? Eu não sou servidor de carreira da administração pública, né, do governo federal, mas sou coordenador geral de uma coordenação chamada Coordenação Geral de Gestão do Território. Depois, para quem se interessar, é só jogar no Google lá, Regimento Interno, Ministério do Desenvolvimento Regional, vai ter as atribuições, mas, resumidamente, é uma coordenação que ela lida com a supervisão e a proposição de ações, né, que dizem respeito a
2 políticas nacionais e a 2 programas que existem atualmente dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional, instituída em 2019 por meio do Decreto 9810, a Política Nacional de Ordenamento Territorial, que ela não existe, né, desde 88 ela é prevista, mas ela nunca se fez, né? O programa Fronteira Integrada, que diz respeito a iniciativas, ações voltadas ao desenvolvimento e à integração da faixa de fronteira do território brasileiro, né? E também o programa de fortalecimento de capacidades governativas, sobre o qual eu falarei um pouco daqui a pouquinho, né? Essa experiência de atuar com a administração pública, né, no governo federal, que, diga-se de passagem, está sendo extremamente importante, rica, bacana, um aprendizado gigantesco, né? Suscita, né? Acho que suscitou um conjunto de reflexões mesmo, né? Para mim, sobre o papel da política pública e o papel, né? Eu acho que principalmente para o que, né, interessa para nós aqui nessa mesa, o papel da universidade, né? Vou fazer essa fala que eu vou fazer logo agora também, são falas mais individualizadas, né? Não necessariamente resultado de uma análise exaustiva a respeito, né, do papel da universidade, não se trata disso, né? Mas a gente sabe que a universidade pública, né, ela atua a partir desse tripé, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, e motivado por esse aprendizado, né, motivado por esse aprendizado, né, no tocante ao trabalho do Programa de Fortalecimento de Capacidades Governativas e demais ações que a gente faz na coordenação, né, para mim se tornou cada vez mais gritante a importância da extensão para a política pública, o papel da universidade como... Eu vou falar uma frase que ela parece, às vezes, a gente sempre fala, mas a gente não mergulha muito nisso, o papel estratégico da universidade como um agente ativo na construção da política pública, né? E me parece, aí isso, né, é uma percepção, mas me parece que o lado da extensão, né, o papel de extensão da universidade, talvez ela concorre aí com a pesquisa e com o ensino, e que dificilmente a gente consegue ver, né, o esforço que as universidades fazem como, né, nesse posicionamento estratégico como propositores de instrumentos de política pública, né? Eu baixei aqui, eu vou compartilhar minha tela. Antes de mostrar, eu vou mostrar um pedacinho da apresentação, só aqui ver, compartilhar a tela, né? Acho que a tela inteira, ecrã 2, ok. Eu imagino que vocês estão vendo aí a tela, né? Eu baixei aqui rapidinho antes da apresentação, né, a resolução 6 do Conselho de, né, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM, que fala sobre a política de extensão da universidade, né? E basicamente eu só gostaria de identificar nesses objetivos aqui, os princípios, perdão, né, da extensão universitária, né, que dizem respeito ao papel da extensão, mas em específico da UFVJM, né, em que a gente percebe que a extensão ela tem um conjunto aí amplo de papéis, né? Ciência, arte e tecnologia como alicerces de desenvolvimento prioritariamente a partir das demandas locais e regionais, e aí por fim nacionais, né? A universidade não como a proprietária de um saber pronto e acabado, mas um saber que está aberto à consideração e à transformação no âmbito comunitário, né? Então, a universidade não pode se imaginar proprietária de um saber pronto e acabado que vai ser oferecido à sociedade, né? Porque a universidade participa dessa sociedade. A universidade deve participar dos movimentos sociais, priorizando ações que visem superação das condições históricas de desigualdade e exclusão existentes no Brasil. Uma ação cidadã das universidades não pode prescindir da efetiva difusão dos saberes, né? A prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico, artístico, devendo ser encarada como um trabalho social, e a atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir uma das diretrizes prioritárias para o fortalecimento da educação básica, né? Baseado nisso, eu vou baixar aqui, porque eu só ia falar sobre isso, mas a provocação que eu queria fazer, né,
é que me parece, mais uma vez, como uma percepção, dentro da minha experiência na universidade, acho que dentro do que eu entendo e que eu percebo que a universidade, né, o que aparece da ação da universidade, o que a gente pode pensar das ações que a universidade pode construir, é que a extensão está sempre muito em segundo plano, se a gente pensar do ponto de vista da pesquisa e do ensino, né? E quando a gente... Isso aí, professor Edmilson, é uma hipótese, né? Eu não sei se a hipótese ela se construiria ou não, mas ainda que a gente saiba que as ações de extensão prevêem, por exemplo, uma atuação ativa da universidade na construção de instrumentos de política pública, de ação social para fora dos muros da universidade, desconfio que, na prática, essa parte da extensão é pouco executada. Isso é uma hipótese, eu posso estar completamente enganado. Não falo especificamente da UFVJM, estou falando aqui de uma rede universitária como um todo, né? Me parece que essa posição estratégica da universidade pública brasileira no tocante a essa construção de uma rede de ação para a implementação de políticas públicas, ela é pouco implementada, né? Por razões inúmeras, né? Tanto no tocante a próprio perfil acadêmico, né? ao perfil de interesse dos professores, quanto ao perfil, por exemplo, das políticas públicas que demandam ou destinam recursos para as universidades públicas, né? Existe um conjunto de questões, de tensões, né? Internas à universidade, externas à universidade, mas me parece que esse papel estratégico que a universidade tem talvez fique aí, né, historicamente, no segundo plano. Né? Posso estar completamente equivocado. Já que, professor, você chegou a comentar, só vou comentar uma história que aconteceu quando eu estava na incubadora tecnológica Cooperativas Populares aqui da UFLA. Eu falo que eu tenho muito carinho. Eu lembro que a gente participava do edital do PROEST, né? O edital do PROEST, que é do governo federal. E aí eu fui ver a comparação. Quando abriram um edital para as incubadoras e quando abriram um edital para as incubadoras de base tecnológica. Olha a diferença. As incubadoras de base tecnológica, elas teriam um orçamento de mais ou menos de R$120 mil para cada projeto, ou seja, para a criação de cada empresa. Para as incubadoras de cooperativas, já era diferente. Você tinha um orçamento de 120, mas você tinha que, pelo menos, a gente chama de incubação, de pelo menos 3 ou 4 grupos. Então, a exigência era diferente. 120 mil para um grupo, teoricamente, para criar uma empresa de base tecnológica, e 120 mil, né, para você incubar pelo menos 4 grupos. Aí falou, a diferença. Um era 30, teoricamente, o outro é 120. Então, aí a gente já começa a ver também que nas políticas públicas, e vamos dizer assim, né, no fomento à extensão, porque as incubadoras fazem um papel muito bom de extensão, porque elas a gente chama de incubação, que na verdade é essa interação da universidade com a comunidade. As incubadoras vão, e depois o Gustavo, acho que na experiência dele, a gente vai conseguir perceber isso, vão direto até os grupos. Né? Tem ele vai falar depois, mas eles vão direto até os grupos. E esse espaço que as incubadoras fazem nas universidades e que é pouco valorizado, até por questão, né, orçamentária. Mas obrigado, professor, por ter aberto aí a palavra. Não, ok. Eu acho que é isso mesmo. Acho que tem um conjunto amplo de questões para serem discutidas, né, a respeito dessa provocação sobre a extensão desse papel estratégico da universidade, talvez ficar num certo segundo plano, né? E me parece, né, e aí é mais uma vez uma hipótese, que as extensões, né, as categorias de ações, ou os tipos de ações que as universidades federais públicas fazem no âmbito da extensão, são de outras temáticas, né, igualmente importantes, né, não se trata disso, mas que talvez essa participação ativa da universidade para fora dos muros e em contato mais íntimo, não, íntimo não é uma palavra boa, mas em contato mais estreito, né, com os órgãos do Estado, seja federais, municipais ou estaduais, autarquias, instituições, instituições de representação profissional, por exemplo, nas CONFES da vida, etc., talvez essa aproximação se faça de uma forma um pouco mais menos desarticulada. É uma hipótese, uma provocação, né?
Então, está aberto para questionamentos e para dúvidas e para críticas, mas me parece que esse papel da universidade ela precisa, de fato, se dar de forma mais contundente, né? Principalmente, e aí eu falo aqui, né, a minha introdução está terminando agora, mas quando o tempo estiver acabando, professor, por favor, você pode ficar à vontade, mas eu acho que não vou passar do tempo, não. Principalmente porque no âmbito, especificamente, né, dos programas e políticas que eu estou aprendendo a administrar do âmbito da CGGT, identifica-se uma demanda reprimida muito forte por ações, né, Brasil afora, dos entes subnacionais, aí eu falo especificamente do programa que está em tela, né, e a universidade ela tem, né, um conjunto muito amplo de recursos fundamentais, estratégicos para os municípios, né, cujos problemas identificados suscitaram a criação do Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais. Né? O Programa de Fortalecimento, que daqui para frente foi chamado de PFCG, o PFCG ele foi criado em 2019, né, como um programa de ataque a questões históricas, problemas históricos da administração pública municipal no Brasil. Né? Que problemas? Né? A gente sabe que a desigualdade regional histórica do território brasileiro ela é uma desigualdade, né, estrutural. Né? Celso Furtado, por exemplo, está aí para dizer muito bem, né, que estrutura é essa, e a partir da qual ela se constrói, o economista Celso Furtado, né? E ela é de várias ordens. Essa desigualdade regional, essa concentração de recursos em algumas regiões, né, e o escoamento de riquezas e recursos de outras regiões, né, ela tem várias ordens, não apenas econômica. A desigualdade regional ela é econômica, ela né, política, ela é cultural, ela também é de ordem da organização institucional do Estado, né? Então, o Estado brasileiro, né, e a gente pega aí, por exemplo, os entes federativos subnacionais, estados e municípios, eles, né, em função dessas dinâmicas históricas de desigualdade regional, essa estrutura do Estado brasileiro, ela é muito, muito, muito desigual. E quando eu falo estrutura, eu estou aqui abrindo a um leque de variáveis. Eu estou falando, por exemplo, do orçamento dos municípios, eu estou falando, por exemplo, da possibilidade de capacitação técnica, né, dos servidores municipais, eu estou falando aqui, por exemplo, né, dos recursos administrativos e institucionais que aquele município tem ou não para poder fazer a gestão dos seus programas. Eu estou falando, por exemplo, de um conjunto grande de possibilidades que um município pode criar para o próprio futuro, que em alguns municípios, por várias razões, essas possibilidades de futuro são melhores construídas, em outros municípios são mais difíceis de serem construídas. O professor Edmilson fez deu inclusive um exemplo no começo da fala, né? Ele é da Universidade Municipal de São Caetano, né? Posso ter me equivocado, né, professor Edmilson? É da Universidade de São Caetano, né? Isso, Municipal de São Caetano do Sul. Perfeito. Fiz doutorado lá. E São Caetano do Sul talvez seja o município do Brasil, o top 5 município do Brasil, com as melhores condições institucionais para pensar o próprio futuro, né? Região metropolitana de São Paulo. Se a gente abrir, né, para quem estiver assistindo agora e tiver com curiosidade, vai procurar no Google lá o artigo 30 da Constituição, né, vai dizer quais são as competências municipais. Tem algumas coisinhas lá. Em nenhum lugar você vai achar que a competência do município é construir uma universidade pública ou pensar em ações de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior no município. Isso não é competência do município. Se não é competência do município, por que São Caetano quis fazer? Primeiro porque, por várias razões, fiscais, orçamentárias, estratégicas, institucionais, eles descobriram que podem fazer, eles descobriram que é estratégico e importante fazer, né? Mas essa não é a realidade de uma boa parte dos municípios brasileiros, né? É fundamental a gente pegar ali o artigo 30 da Constituição, porque ele, de certa forma, dá um pouco o cenário atual de até onde os municípios brasileiros vão, né? Em termos de proposição de políticas. Existe uma conjuntura,
né, institucional no Pacto Federativo Brasileiro que faz com que os municípios brasileiros sejam principalmente executores de orçamento, né, repassados pelo governo federal. Talvez você esteja escutando um gato de fundo aqui, eu peço desculpas, tá? Porque a gente está aqui, o gato está num período do mês ali que está dando trabalho para a gente. Mas, enfim, peço desculpas aí pelos vazamentos de som. Mas esse arranjo institucional dos municípios brasileiros extremamente desigual suscita um conjunto de questões, né? E em 2019 cria-se o programa de fortalecimento das capacidades governativas para tentar identificar e atenuar essas questões por meio da criação de ações, né? Dentre os quais, por exemplo, a UFVJM executa algumas ações, né? Quando a gente pensa, né, em algumas atividades ali para o norte de Minas. Então, qual é o problema a ser enfrentado do ponto de vista concreto que foi identificado pela equipe de 2019, né, 2018, 2019, a equipe que enfrentou essa questão, né? Existe um déficit institucional e fiscal dos municípios, né, no Brasil, que se constitui um desafio a ser superado. Mais de 80% dos pequenos municípios apresenta completa dependência do Fundo de Participação dos Municípios. O objeto do trabalho que nós, do MDR, estamos fazendo junto com a UFVJM é identificar e fazer uma análise sobre isso, né, sobre a saúde fiscal dos municípios. Então, isso é estratégico para a gente pensar nas capacidades governativas de um município. Se o município não tem imaginação e recursos técnicos para poder criar um planejamento de longo prazo, para ter recurso próprio, o município não vai ter um futuro tão autônomo assim em comparação com São Caetano do Sul, por exemplo, né? Então, o diagnóstico do TCU, por meio desses acordos que estão nos slides, identificaram, né, exatamente esse déficit, essa dependência dos municípios brasileiros com o Fundo de Participação, entre outros, né? Então, 82% dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, se eu não me engano, foram direcionados para os municípios de alto ou muito alto nível de desenvolvimento. 87% dos recursos do FGTS foram direcionados para esses mesmos municípios, 86% dos recursos do Tesouro. Isso é informação antiga, uma informação, né, de análise desses acordos. Deve ter mudado um pouco para melhor, um pouco para pior, mas certamente, estruturalmente, o problema se mantém. Então, os recursos públicos do Tesouro Nacional e dos fundos públicos nacionais são destinados aos municípios que, entre aspas, precisam menos deles. Por que isso acontece? Provavelmente porque esses municípios que precisam menos desses recursos, mas precisam menos, provavelmente tem um arranjo institucional mais robusto que permita para eles, por exemplo, saber como é que concorre a um edital para ter um financiamento de um banco internacional como o BID para executar uma ação de educação, né? De inovação tecnológica, de saúde pública, assim por diante, né? São questões cotidianas da administração pública que precisam ser duramente enfrentadas, né? Fortalecidas. Esse déficit precisa, aos poucos, ser identificado e atenuado. Já eu vou entrar nessa relação com a universidade pública. Então, o objetivo desse programa é mobilizar políticas, ações, instrumentos, né, para fortalecer as capacidades institucionais dos municípios, fortalecer por meio, por exemplo, de capacitações, né, a qualificação técnica dos servidores de carreira dos municípios, contribuir, criar mecanismos para ajudar esses pequenos municípios brasileiros, principalmente Norte de Minas, Nordeste, Norte, frações do Centro-Oeste, faixa de fronteira, né, semiárido, faixa de fronteira, né, para que aos poucos eles consigam ter uma solidez, uma saúde fiscal maior. E aí, quando eu falo saúde fiscal, não estou falando exatamente da austeridade fiscal, de você fazer cortes robustos, né, para você poder ter um superávit no município. Não, é de você pensar tecnicamente em estratégias novas de arrecadação, de você pensar tecnicamente em uma estruturação produtiva para o seu município que possa trazer um valor agregado para o seu produto, o município arrecada mais, consequentemente, a saúde fiscal do município melhora, né? Público interessado e parceiros do programa. Dentre vários, né, destaco as instituições de ensino e pesquisa. É previsto no programa do BFCG que as instituições de ensino e pesquisa têm um papel fundamental como um elo técnico, político, institucional, né, para fazer frente junto às universidades, aos municípios que mais precisam, né, do ponto de vista
dessas questões, desses déficits institucionais e fiscais, né? E as universidades são um pivô fundamental nesse elo entre governo federal, governos estaduais, municípios, né? Instituições, para além da UFVJM, por exemplo, demais instituições de ensino e pesquisas regionais, sejam estaduais, federais, né, ou municipais, caso haja, né? E outros tipos de entidades, como, por exemplo, organizações sociais, né? OCIPs, ONGs, e assim por diante. A universidade tem esse papel estratégico, e quando eu uso o termo estratégia, estou falando no sentido, né, do seu significado mesmo mais conceitual, né, desse papel definidor, né, de ações que sejam calculadas e avaliadas como impacto, né, que podem trazer um impacto de médio e longo prazo para uma ação. Ao contrário, por exemplo, de uma posição mais tática, né, em que a universidade recebe uma demanda, por exemplo, e apenas executa, digamos assim, né. O papel da universidade é estratégico, é um agente ativo nesse desenho institucional e técnico regional, né? Então, a extensão nesse sentido, ela entra na minha leitura como esse espaço em que a universidade ela cresce na sua construção de rede com as instituições regionais, nacionais, internacionais, né? Cujo objeto de ação dessa rede é o desenvolvimento regional. Isso aí, agora pensando, é o incremento da política pública, na verdade. Olhando para o MDR, a gente pensa aqui nas políticas de desenvolvimento regional, né? A aderência territorial do programa são os municípios polo das regiões geográficas intermediárias do IBGE, né? Para quem estiver assistindo, procura lá no IBGE, né, no site do IBGE, o estudo sobre as regiões intermediárias, as regiões imediatas, se eu não me engano, é de 2017. Pequenos municípios, regiões metropolitanas, são os principais pontos do território brasileiro através do qual o PFCG atua, né? E aí, quais são as linhas de atuação do PFCG? Assistência técnica para municípios, né? Ações de capacitação, extensão universitária, inovação na gestão, fortalecimento de governança, pesquisa e disseminação do conhecimento, obviamente, aperfeiçoamento de instrumentos de arrecadação, né? Nesse caminho, por exemplo, que nós e a UFVJM, a gente tem atuado em conjunto para pensar nessa questão, né? Então, como é que a UFVJM atua junto com o MDR no âmbito do PFCG, né? Por meio de ações de extensão, é uma extensão universitária, né? Que busca, por meio também de uma pesquisa e disseminação do conhecimento, identificar ali alternativas ou estratégias, né? Para aperfeiçoamento de instrumentos de arrecadação, né? Dos municípios do norte de Minas, né? Desenvolvimento de metodologia e monitoramento de políticas públicas e programas e apoio à elaboração de projetos integrados para o desenvolvimento regional, tá bom? Quase finalizando aqui a minha fala, quero destacar, né, as universidades que a gente tem trabalhado, alguns projetos já finalizados, alguns outros em andamento, que compõem essa rede. A gente chama de rede ainda na teoria, mas a gente tem uma expectativa e um desejo que a gente coloque essas universidades, né, dentro, de fato, de uma rede ativa e próxima, que a gente possa compartilhar esses conhecimentos gerados a partir dessas ações. Eu não vou falar de que são projetos de pesquisa ou que são projetos de cunho acadêmico. Não, são ações que as universidades que estão em tela estão desenvolvendo junto ao MDR, né, para pensar os instrumentos que podem ser criados a partir de hoje, né, a partir do âmbito do PFCG, para o fortalecimento das capacidades governativas. A UFVJM está olhando, fazendo uma pesquisa ou construindo uma ação, olhando regionalmente no norte de Minas, mas pensando em estratégias ou identificando problemas de política pública que podem ser replicáveis, que podem acontecer a nível nacional, né? E aí, ao mesmo tempo, o IFAM, lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro do Amazonas, fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, se eu não me engano, também está identificando um conjunto de questões e propondo ações que também podem ser replicáveis, porque os problemas identificados lá certamente se replicam também em outros lugares. Colocando as universidades para conversar nesse âmbito de ações de instrumentos de política pública, a gente identifica que a gente traz a extensão universitária, a gente traz a política pública
e a gente traz uma ação em rede, né, esses 3 elementos em conjunto, para que a gente possa fazer o nosso objetivo do programa, que é a implementação de ações para a política pública, né? Então, rapidamente aqui, para ir finalizando, né, a gente também busca fazer um aditivo, né, de um termo de execução descentralizada. Para quem não conhece, que está nos assistindo, também joga no Google, termo de execução descentralizada, decreto. Aprende o que é o termo de execução descentralizada, o que é que significa esse aprendizado. Existe um instrumento de gestão federal que permite a descentralização de recursos de órgãos federais para outros órgãos federais para fazer ações de política pública, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, a gente sabe que os orçamentos de pesquisa, né, CNPq, etc., ao longo já dos últimos vários anos está diminuindo, porém, a gente entende que existem outros tipos de instrumentos, né, que são construídos a fim de executar ações que também estão lá no coração das universidades públicas brasileiras, né? Isso tudo que eu estou falando nessa apresentação toda, né, esses instrumentos para ação da política pública municipal. Então, temos com a universidade a construção de um índice de capacidade governativa em que a gente pode aplicar a nível nacional, né, e o município pode entender por meio de 6 dimensões, né, dimensão, por exemplo, fiscal, política, institucional, econômica, serviços públicos, aí tem uma sexta que eu não lembro, né, como é que está ali esse mapa, digamos assim, situacional do município, onde tem um déficit institucional maior, onde tem um déficit institucional menor, né, e esse índice pode ser, por exemplo, aplicado em qualquer outra região do país. Estamos ainda aperfeiçoando. A ENAP fez uma capacitação, um projeto Liderando para o Desenvolvimento, para os novos prefeitos que foram eleitos aí, né, no começo de 2021, nesse ano, né? Federal de Pelotas, né, começou há pouquíssimo tempo um estudo voltado para a gestão territorial de municípios da faixa de fronteira. O FVJM, execução de estudos voltados à gestão fiscal e gastos de pequenos municípios do estado de Minas Gerais, porém, né, criando um mapeamento estratégico de problemas que não estão apenas nos municípios do estado de Minas Gerais, nos pequenos municípios, isso é importantíssimo, né, extremamente importante, parabenizar, inclusive, ao FVJM pelo trabalho, né, a equipe que está nessa atividade, né. Federal do Cariri, né, uma pessoa da minha equipe estava semana passada no Cariri, acompanhando esse projeto, elaboração e um diagnóstico para a governança interfederativa dos municípios da região metropolitana do Cariri, desenvolvendo uma proposta de modelo para planejamento integrado de regiões metropolitanas. E eles já estão olhando lá para o futuro, para possíveis novas ações, como é que a gente pensa, por exemplo, um modelo de planejamento integrado para regiões que, assim, às vezes no papel é metropolitanas, mas são regiões metropolitanas muito diferentes daquelas que a gente vê, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Se você procurar lá no Google, mais uma vez, para quem não está assistindo, regiões metropolitanas da Paraíba, né? São regiões metropolitanas que elas não são aquele grande endereçamento urbano, como a gente entende que deveria ser uma região metropolitana. É uma região em que tem um conjunto de municípios articulado por um polo, né? As cidades, às vezes, separadas por franjas mesmo, né, rurais, etc. Como é que se planeja integralmente uma região? Como é que a gente integra o planejamento de uma região, ainda que talvez não seja uma região metropolitana tal como a gente conhece? Eles também estão olhando para isso é replicável nacionalmente. A UFOPA acabou de fazer uma análise, né, da gestão territorial de municípios lindeiros da BR-163, que está passando por uma reforma. Como é que os municípios, né, que são objeto de intervenção dessa transformação profunda da infraestrutura de circulação lá na região de Santarém, ali, né, no sul do Pará, como é que os municípios estão preparados para lidar, por exemplo, com a gestão, né, dessas transformações todas. Isso é fundamental. E descentralização do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, em conjunto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Secretaria Executiva de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação, eles propuseram a criação de um núcleo municipal de inovação, e aí quando eu falo inovação aqui, é inovação em gestão, e não inovação tecnológica necessariamente, em que o IFAM vai assessorar o município com atos normativos municipais. Precisamos fazer um plano de saneamento, precisamos fazer, né, aqui eu não lembro exatamente quais são
né, uma política municipal para espaços verdes. Eu acho que tem uma dessas, assim, a instituição ela é uma assessora, né, um núcleo de assessoramento para a construção de atos normativos municipais. E a secretária executiva, Tatiana Schock, também geógrafa, já mencionou, inclusive, que já está levando a ideia do núcleo para outros municípios do Amazonas, independente do que seu MDR está financiando ou não, porque o produto, a ação, resultado dessa extensão que o Instituto Federal está fazendo, né, a comunidade acadêmica do Instituto Federal do Amazonas e São Gabriel da Cachoeira construiu, já é replicável para outros municípios, ainda que a gente tenha começado agora, há 2, 3 meses. Então, é importantíssimo a gente identificar esses produtos, essas ações, a potência que a universidade traz para o desenvolvimento das políticas públicas regionais, né? Então, a gente deseja, né, eu, enquanto coordenador geral, desejo que as universidades possam trabalhar de forma cada vez mais contundente nas políticas públicas, né? Em articulações com né, as instituições municipais, estaduais e federais. A gente sabe que tem campo de forças, tem questões e tensões, tanto nas escalas municipais, estaduais e federais, de caráteres políticos, de caráter institucionais, de caráter econômico, de caráter de interesses no mercado e assim por diante. As tensões existem, mas a participação de nós, instituições públicas, nesse campo de tensões é fundamental para que a gente crie, de fato, uma força estratégica para as ações, né? Então, minha fala foi um pouco nesse sentido, né? Aqui é basicamente, vou falar bem rapidamente, os temas afetos ao mandato da nossa secretaria, que é o planejamento urbano, né? A inovação para o desenvolvimento regional e urbano, né? Criação de instrumentos de legislação urbana, disseminação de conhecimento sobre a Amazônia Azul, que é basicamente o mar, né? O Oceano Atlântico e a potencialidade econômica e ambiental que o Oceano Atlântico tem para o desenvolvimento regional brasileiro, finanças e serviços municipais, infraestrutura, desenvolvimento econômico, urbano e regional, resiliência urbana e regional, ordenamento territorial e cooperação federativa e reuniões institucionais. E mobilidade, porque esse slide está desatualizado, ainda tem as ações de mobilidade também. Então, gente, eu peço desculpas que eu acho que me estendi aqui um bocado, falei um pouco dessa questão da extensão universitária, porém trouxe o programa, porque é por meio dos programas, é por meio dos atos normativos, é por meio das políticas nacionais que a gente identifica como que a gente propõe uma ação de extensão, ou uma ação, aí eu não estou nem falando de extensão somente, mas uma ação que o município pode trazer para a gente, né? Como é que a gente constrói uma carteira de projetos para a gente melhorar a solidez institucional dos municípios brasileiros que tem um déficit ali, que eu já relatei, né? Pesquisando os programas, as políticas nacionais, que a gente identifica o caminho que a gente precisa construir nessas redes para propor uma ação, né? E a extensão é fundamental para isso, né? A extensão, ela é exatamente esse braço, como eu vou falar, é super clichê, é o braço da universidade para fora dos muros dela mesmo, né? E é isso, então. Professor, Edmilson, Gustavo, agradeço demais e fico à disposição aqui, tá bom? Eu vou parar aqui de compartilhar minha tela. E muito obrigado. Obrigado, professor Rafael, pela apresentação. Agradeço também a disponibilidade, né? Só 2 avisos para os alunos, tá? Por gentileza, vocês deem um like lá no canal da EAD, viu? É sempre bom dar um like lá no nosso canal da EAD. E quem tiver alguma pergunta, por gentileza, se manifesta aí no chat, tá? As perguntas para os 2 palestrantes aí, tá bom? E só lembrando que às 14 horas a gente tem uma mesa redonda, né? E às 16h30, das 14 horas, é intitulada Perspectiva para a Forma de Gestores Públicos, e às 16h30, o futuro do curso de Administração Pública EAD, Perspectivas e Desafios. Então, agora abro a palavra para o nosso amigo aí, Gustavo Costa Teixeira. Fica à vontade aí para a apresentação, Gustavo. Obrigado, professor. Primeiramente, queria agradecer o convite, pela oportunidade de falar sobre a extensão universitária, a visão como estudante, e também para falar um pouco sobre a incubadora. Vou compartilhar minha tela. Beleza.
Primeiramente, bom dia a todos e todas. Quero agradecer pela sua oportunidade. Vou falar um pouco sobre a extensão universitária e também falar sobre a incubadora de cooperativas populares, a qual eu faço parte. Vou passar primeiramente, explicar um pouco do meu histórico dentro da extensão até chegar na incubadora. Como o professor falou no início, eu sou licenciado e bacharel em Geografia, possuo mestrado em Ciências Ambientais pela Unifal. Atualmente eu curso bacharelado em Engenharia Civil na UFLA e sou diplomado em Permacultura e Bioconstrução pela Unipermacultura, por meio de um projeto de extensão. Essa minha caminhada dentro da extensão universitária, ela iniciou na Unifal, no campus Varginha, quando eu fui cursar o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia. Dentre os cursos desse bacharelado interdisciplinar tem a Administração Pública também. Nessa mesma época, a Unifal criou o PIEPEX, que é um programa integrado de ensino, pesquisa e extensão. Foi quando eu tive a primeira vez o contato com a palavra extensão e passei a entender mais ou menos até então o que era extensão. A partir disso, fui contemplado com uma bolsa de extensão. Essa bolsa de extensão, ela visava identificar associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis no município de Varginha e também trabalhava com economia solidária. Foi bem bacana porque essa foi a minha primeira experiência com a extensão universitária, que essa temática entrou no hiatus durante um tempo e vai retornar lá na frente, e depois eu volto com esse assunto. Por fim, não dei continuidade no bacharelado interdisciplinar e fui cursar licenciatura em Geografia na Unifal, no campus sede, em Alfenas. Desde o primeiro período eu estava na sala de aula, participando do projeto Meio Ambiente em Foco, uma abordagem pedagógica, onde a gente trabalhava com educação ambiental na pré-escola. Esse projeto cresceu, virando Meio Ambiente o Cidadão, uma estratégia de ação, trabalhando com educação ambiental também, só que a gente passou a trabalhar com as escolas municipais do Ensino Fundamental 1. E após esse projeto, fiz parte do PIBID da Geografia, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, onde além do trabalho com educação ambiental, a gente trabalhava com cartografia, geotecnologias, a gente trabalhou também com ensino de geografia por meio de videogames, e além disso, o PIBID também gostava de tirar os alunos um pouco da escola, levar para a universidade, fazer trabalho de campo e ter uma visão holística da geografia, para caso eles tivessem interesse, depois de sair da escola, cursar geografia. E um outro ponto muito importante nesse meu processo de aprendizado, e também paralelo à graduação, foi entender o que de fato era a extensão universitária. Porque lá no início, eu imaginava a extensão como nós da universidade sendo os portadores do conhecimento, e a partir do momento que a gente vai desenvolver alguma ação, a gente entrega esse conhecimento para o grupo que está sendo trabalhado. E, na verdade, não é bem assim. Nesse período também estudei muito Paulo Freire, e a gente aprende que a extensão universitária é uma via de mão dupla. Quem ensina, aprende, e quem aprende, ensina. E isso foi algo que ficou bem enraizado em mim, e todas as atividades que eu vou falar daqui para frente foram pautados nessa visão. Então, formei, fui fazer o mestrado em Ciências Ambientais, paralelo, fiz o bacharel em Geografia, e nesse período dei uma distanciada da extensão por questão de tempo, trabalhei muito com planejamento ambiental nessa época, e também conheci a agroecologia e a permacultura, onde eu cheguei na bioconstrução, nas construções sustentáveis, e por esse motivo fui fazer engenharia civil, e atualmente estou na UFLA. A UFLA, a primeira experiência que eu tive dentro da extensão foi a participação no núcleo NEAP, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia, Permacultura e Extensão Universitária Inovadora, onde eu tive a oportunidade de aprofundar os estudos na agroecologia, na permacultura, e também retornar às atividades de extensão. Dentro do núcleo, tem duas pessoas que foram e são referência para mim em relação à extensão, porque a extensão a gente sempre está aprendendo, sempre está ensinando, e a principal delas é o professor Gilmar, que é um extensionista nato. Ele foi responsável por introduzir a discussão sobre agroecologia na universidade, isso no final da década de 70, início da década de 80, teve muitas dificuldades, muitos obstáculos, ainda mais a UFLA sendo uma universidade tradicionalmente de agrárias. Atualmente ele é aposentado, mas trabalha como professor voluntário, e a atual coordenadora, a professora doutora Andréia, que também é uma extensionista e trabalha com uma educação construtivista. São duas pessoas que eu admiro muito e me auxiliaram muito nesse processo.
Como que era a extensão e como é a extensão, na verdade, desenvolvida dentro do núcleo. Tem alguns projetos que merecem destaque e são relacionados alguns com a internacionalização. O primeiro é o Vozes da África, que na verdade ele é prévio ao NEAP. O NEAP foi uma consequência desse projeto, que foi um projeto desenvolvido com a República Democrática do Congo e com Moçambique, onde visava a criação de tecnologias socioambientais para melhorar a qualidade de vida dessa situação. O NEAP, participando desse projeto, desenvolveu um filtro agroecológico, pois as comunidades onde o projeto estava atendendo tinham problemas com tratamento de água e isso gerava doenças na população. Então, por meio desse filtro agroecológico, de fácil produção, fácil aquisição de materiais e um custo baixíssimo, conseguiu dar esse auxílio. Além do mais, uma equipe, uma comitiva africana veio ao Brasil se capacitar e dentre as capacitações teve uma capacitação de associativismo e cooperativismo. Essa capacitação possibilitou, quando eles retornaram, criar associações e cooperativas de modo a ajudar a comunidade local. E já um projeto, que é um desdobramento desse Vozes da África, o qual eu fiz parte, foi o Vozes da Ásia, foi com o Afeganistão e com o Paquistão. O Paquistão foi de modo remoto, trocando experiências, trocando aprendizados, e já com o Afeganistão, uma comitiva afegã visitou o Brasil, passaram 2 semanas com a gente, e fizeram a capacitação em extensão rural. E como eu falei que a extensão é uma via de mão dupla, foi muito bacana para a gente aprender com eles, aprender sobre a cultura, as tradições e desmistificar muitos preconceitos que a gente tem em relação ao Afeganistão. Isso foi em 2018, é diferente da situação atual que o país se encontra, mas o NEAP ficou responsável nessa época de falar sobre o filtro agroecológico e também sobre compostagem e vermicompostagem. E um resultado muito bacana que deu foi que eles passaram a fazer compostagem com esterco das criações que eles têm no país e criaram no país 3.000 hortas, sendo hortas domésticas, casas de vegetação e canteiros de hortaliça, que auxiliou muito a reduzir alguns problemas do país. Ainda em relação à capacitação, e como o professor Rafael falou, sair da universidade, levar esse conhecimento para fora da universidade, uma capacitação muito bacana desenvolvida, foi a escolha do solo e produção de adubo em uma comunidade rural no município de Cambuquira, onde a gente levou esse conhecimento, compartilhou com a população e trocou muitas figurinhas, até porque quando a gente trata desse tema de construção com terra, a maioria das pessoas às vezes já teve algum contato, tem algum tipo de conhecimento. Então, assim, é uma troca de experiência muito grande. Para quem não sabe, o adobe é um tijolo, só que ele é um tijolo de terra crua, sem a queima, mas para você fazer esse tijolo de qualidade, você precisa entender qual que é o funcionamento do solo, se ele precisa de algum tipo de correção ou não, para você ter um produto de qualidade e evitar problema futuro na edificação. Outro projeto que foi muito bacana e teve um alcance bem grande foi o Cuide da Natureza. Foi uma ação socioambiental que visava a troca de material plástico descartável por alimento agroecológico e também por um composto orgânico. Essa ação envolveu 3 núcleos de estudos e uma ONG, onde durante um semestre, pré-pandemia, a gente passou todos os domingos na Praça Central de Lavras, conversando com a população sobre agroecologia, sobre alimento agroecológico, compostagem, e foi bem bacana porque, assim como construção com terra, muitas vezes as pessoas já desenvolvem esse tipo de atividade, têm um conhecimento disso, mas não conhecem os termos técnicos. Então, assim, quando a gente fala de projeto de extensão, a gente fala da extensão em si, a gente tem que saber como dialogar com a população, como ter essa troca de conhecimento, como desburocratizar o conhecimento científico e levar para a população. Então, assim, foi muito bacana, o resultado foi excelente. E paralelo a essa conscientização, essa troca de ideias com a população, a gente teve a produção desse composto orgânico, né, desse adubo, que foi um núcleo, o NEMEC, que tomou frente, que eles trabalham com coelhos, então a gente fez um adubo orgânico baseado no esterco do coelho, onde foram feitas análises químicas para comprovar que não teria problema algum utilizar esse tipo de esterco, e também para evitar que pudesse ter algum tipo de zoonose. Todas as atividades que eu vou falar aqui na sequência, por mais que teve um núcleo ou outro que tomou frente, todo mundo trabalhou junto e todo mundo aprendeu junto. O passo seguinte foi a produção das mudas de alface, que foi o produto que a gente fez a troca, o seu plantio, o cultivo, a colheita e, por fim, a troca
do composto e da alface por material descartável. E todo esse material que a gente recolheu ao final do projeto, ele foi doado a uma associação de catadores de materiais recicláveis. Então, foi um processo cíclico e sustentável. Além do mais, esse adubo que a gente utilizou, comparado à produção tradicional de alface, ele gerou uma alface, produziu uma alface maior e mais bonita e num curto espaço de tempo. E nesse momento, enquanto eu estava no núcleo, no NEAP, paralelo a ele, eu conheci a Incubacop, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, e aqui faz um gancho lá com o meu primeiro projeto de extensão que eu participei. Eu cheguei em Incubacop, conheci a Incuba, devido àquele projeto. Prestei o processo seletivo, entrei na incubadora, estou até hoje, no NEAP não estou mais, e a experiência que eu tenho adquirido e o aprendizado que eu tenho adquirido dentro da incubadora é uma experiência ímpar. Eu vou falar para vocês um pouquinho agora. Primeiro, a Incuba, ela atua e ela foi fundada desde 2005, assessorando empreendimentos econômicos solidários. Esses empreendimentos se constituem como uma união voluntária de indivíduos que têm um objetivo comum e que visam melhorias sociais, econômicas e sociais. Além disso, são pautados no cooperativismo, na economia solidária e na autogestão. E outras características que são inerentes às incubadoras, de modo geral, é possuírem uma equipe interdisciplinar. No caso, a nossa conta com estudantes de agronomia, administração pública, direito, engenharia civil, uma pós-graduanda do mestrado em desenvolvimento sustentável e também uma membro externa, que é nutricionista, e com os nossos professores também. E as atividades nossas são pautadas no tripé educacional do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, e ainda as decisões, as ações que a gente realiza dentro da incubadora, tudo parte de uma decisão coletiva. Ninguém tem uma voz acima de ninguém. Eu fui gestor por 2 oportunidades, e sendo gestor, e todos os gestores antes e depois de mim, nunca mandou e nunca definiu nada dentro da incubadora, sendo um papel de representação da incubadora frente a outras instituições. A decisão sempre parte do coletivo. E esse meu aprendizado dentro da incubadora, a principal pessoa é o professor Dr. José Roberto Pereira, que eu vou falar do método dele logo à frente. Ele, para mim, é referência quando se fala em associativismo, em cooperativismo, em gestão social e também em trabalhos de extensão. Uma pessoa aberta a aprender e totalmente disposta a ensinar. Além dele, uma aquisição nova, nossa equipe, a professora doutora Estefânia, que trouxe uma bagagem incrível do direito e tem auxiliado muita gente nessa parte legislativa, além de uma próxima etapa dos nossos trabalhos, que vai ser focada no cooperativismo de plataforma, que foi uma proposta dela. E já falando sobre a nossa forma de atuação, como que a gente desenvolve a extensão dentro da incubadora, nós temos uma metodologia de incubação. Quando o empreendimento que chega para trabalhar com a gente, ele bate com aqueles princípios que eu disse há pouco, a gente parte para a incubação. E a primeira etapa do nosso processo de incubação, que é o nosso método mais importante, é o DRPE. O que é o DRPE? É um diagnóstico rápido, participativo e emancipador. Esse DRPE, esse diagnóstico, ele tem o objetivo de caracterizar o empreendimento que está vindo trabalhar com a gente, sendo na sua forma organizacional, na sua forma estrutural, e levantar todos os detalhes necessários para você ter uma visão clara daquele empreendimento. Ao final da aplicação do DRPE, é gerado um relatório final. Nesse relatório final são elencadas prioridades que aquele grupo, que aquele empreendimento vê como necessários para o seu desenvolvimento. E a partir disso, a gente vai para o segundo passo, que é a aplicação do MAP, que é o método Altadir de planificação popular. É um planejamento participativo, onde, por meio dessas prioridades elencadas no DRPE, agora a gente vai planejar como executá-las. E a partir disso, a gente vai para o plano de negócio, que no plano de negócios a gente vai avaliar aonde estamos, aonde queremos chegar, o que temos e o que queremos ter. E com isso, caso seja necessário, capacitações. Por quê? Fez todo o planejamento. Aí o empreendimento vê que uma etapa tem uma função específica para desenvolver aquela etapa, mas ninguém do grupo é capacitado para desenvolver aquela atividade. Então, a gente da incubadora procura primeiro, entre os membros, entre os professores, se tem alguém
capacitado para dar esse tipo de curso. Caso não tenha, a gente procura algum parceiro interno dentro da UFLA ou algum parceiro externo para auxiliar esse empreendimento. Dando tudo certo o planejamento, o desenvolvimento do empreendimento tá dando tudo bem também. Então, aos poucos, vai passando pelo processo de desincubação para o empreendimento andar sozinho. A incubadora continua auxiliando o que é preciso, mas de uma forma um pouco mais distante para dar autonomia ao empreendimento. Caso isso não ocorra, não dê certo o que foi planejado, a gente volta para a etapa inicial, que é a aplicação do DRPE, e segue todo o processo novamente. E o que vem a ser o DRPE? O DRPE vem dos DRPs, dos diagnósticos rápidos participativos, da década de 70, 80, e naquela época, quando se aplicava esse tipo de diagnóstico para entender a realidade daquele empreendimento, quem estava aplicando muitas vezes interferia na opinião e no desenvolvimento do diagnóstico, falando para o grupo o que o grupo deveria fazer, o que não deveria fazer. Então, o resultado final acabava que não era um resultado que tinha uma identidade daquele grupo. Dessa forma, o nosso professor criou esse método, esse diagnóstico participativo, e ele tem esse E por quê? Que ele visa emancipar e dar autonomia para o grupo. Porque uma coisa é quando a gente está lá aplicando o DRPE e a gente está auxiliando muito próximo àquele grupo. Mas e depois que a gente sai? Como que aquele grupo vai se emancipar? Como que ele vai ter autonomia para tomar as suas decisões? Então, quando a gente está fazendo essa aplicação, por mais que a gente está ali para ajudar e quer dar alguma opinião ou algo do tipo no momento da aplicação, a gente não pode, porque a gente pode estar condicionando o pensamento deles, pode estar interferindo na decisão deles, e o objetivo do DRPS no método praxeológico é justamente do próprio grupo pensar e levantar as problemáticas e esse mesmo grupo levantar as soluções. Então, nosso papel ao aplicar o DRPE é um papel de espectador, para justamente instigar o grupo a desenvolver essas atividades. E é um método que ele é aplicado num período de 3 a 5 dias, onde tem uma imersão dessa equipe da incubadora que é uma equipe interdisciplinar, para ela viver aquela realidade e aquela cultura local. Então, o DRPE ele visa esse diagnóstico da situação do empreendimento, de modo que vai ter um resultado qualitativo do que o grupo pretende, onde o grupo está, onde o grupo quer chegar, o que ele quer fazer nesse processo. É uma discussão coletiva, porque caso tenha algum tipo de desavença ou opiniões divergentes dentro do grupo, durante a aplicação do DRPE vai ocorrer essa discussão coletiva para eles chegarem no denominador comum. E a cultura local está totalmente associada, porque o DRPE ele é aplicado na sede do empreendimento, ou caso o empreendimento não tenha sede, um local que é identitário àquele grupo, ou que eles têm o hábito de reunir, justamente para o relatório ser o mais completo possível e entender qual que é a cultura local e qual a influência dessa cultura para o desenvolvimento das atividades do grupo. Portanto, o DRPE tem o objetivo de atuar em grupos sociais, como assentamentos rurais da reforma agrária, como cooperativas, como associações e empreendimentos solidários. Como exemplo da aplicação da RPS, que foi uma aplicação que eu fiz parte, foi na Associação de Doceiras Delícias de Bituruna, no município de Bituruna, onde tem 2 pontos que valem destaque da aplicação do DRPE. O primeiro momento é mais profissionalmente, né, que é o fato da gente sair da universidade, sair um pouco dessa parte de trás dos livros e colocar em prática o que a gente aprendeu. Mas acho que o principal é o pessoal, porque assim, quando a gente está trabalhando com empreendimento, a gente já tem um laço com aquele empreendimento, mas esse laço fica mais estreito e mais forte a partir do momento que a gente vivencia aquela realidade e passa a entender de fato como que é o trabalho daquele empreendimento. Aqui tem mais 2 aplicações também, que são em associações de catadores de materiais recicláveis, à esquerda, Ascamarca, em Caxambu, e à direita, Corpaag, em Lavras. E essa última, que foi mais recente, que foi agora em outubro, que é com o empreendimento que está incubado com a gente, que é a Magre, Associação de Mulheres Agricultoras de Perdões. A equipe adorou essa aplicação, justamente por esse fato, assim, da gente ver na prática como que é a realidade, e levar esse conhecimento, ter essa troca de conhecimento. E por mais que a gente tenha um método com as técnicas que a gente vai aplicando, a construção desse relatório, a construção desse processo todo é feito no coletivo. Não tem imposição de nada em como deve ser feito ou qual caminho deve ser seguido.
Todo mundo é instigado a pensar para chegar no denominador comum. Um ponto super importante quando a gente fala de extensão é justamente a nossa formação, porque não basta a gente ter vontade e querer fazer, só querer fazer algo, mas a gente tem que ter um conhecimento, a gente tem que estar capacitado para desenvolver tal tipo de atividade. E algo que é muito recorrente dentro da incubadora, a gente está sempre realizando cursos e capacitações para a gente estar sempre preparado para alguma atividade que venha a ser desenvolvida. E essas capacitações nossas podem partir de demandas externas, quando os grupos que estão incubados necessitam de algum tipo de capacitação e a gente procura auxiliá-los, ou de capacitações internas, quando a própria equipe tem interesse em desenvolver algum tipo de conhecimento novo. Além do mais, participar de eventos é um ponto extremamente importante. Quando a gente vai apresentar um trabalho num congresso, a gente recebe críticas, recebe sugestões, recebe elogios, que podem melhorar o nosso trabalho e a gente ter um resultado muito melhor do que a gente estava esperando. Além disso, a gente faz muito contato em congresso, a gente troca muita experiência, conhece projetos diferentes que a gente pode levar para o nosso ambiente de trabalho. Enfim, é uma troca muito rica. E muito semelhante à participação de eventos, um outro trabalho que a gente, uma outra atividade, na verdade, que a gente tem o hábito de fazer na incubadora, são intercâmbios entre incubadoras, que assim como nos eventos, vai uma equipe nossa e vem uma equipe da outra incubadora, que a gente quer trocar figurinhas mesmo, ver qual que é a metodologia de trabalho da incubadora, quais são os empreendimentos que eles trabalham, quais são as linhas de trabalho deles, enfim, ter essa troca rica para as duas incubadoras crescerem juntos e estreitarem os laços também. Aqui à esquerda tem um exemplo do intercâmbio que foi realizado com o pessoal da UFOP e o João Molevade, na Incop, e à direita com o pessoal de Itajubá, da Unifei, da Intecop. E como que é a nossa atuação, além da aplicação da RPE, né, o que mais que a gente trabalha na incubadora? Atualmente, a gente está trabalhando com turismo de base comunitária, e esse turismo de base comunitária, ele vem da participação do edital da Organização Mundial do Turismo por meio da associação AMAGRE. E aí surgiu a proposta da rota turística da AMAGRE, baseado no turismo de base comunitária. E esse turismo de base comunitária, ele é diferente do turismo rural, porque ele visa a valorização da cultura local. Então, quando você participa, ou você vai em algum local que trabalha com turismo de base comunitária, e você vai comer um doce característico ali, você vai comer uma comida característica, histórias daquele local, os passeios que você for fazer vão ser voltados para você entender e vivenciar, ter uma imersão naquela realidade. Esse aqui é um projeto que está em andamento ainda e que a gente espera continuar, e vamos continuar, e deu um desdobramento que a prefeitura se interessou por essa questão turística e pretende criar um roteiro turístico para o município. Um outro projeto nosso, que se encerrou semana passada, é o mapeamento de associações socioeconômicas, que visava identificar associações e cooperativas com viés econômico em Lavras e região. E isso era para criar uma rede de apoio entre esses empreendimentos, de modo também a criar um mapa interativo, onde quem quisesse conhecer qual empreendimento, qual tipo de empreendimento que tinha no seu município, se era uma associação, uma cooperativa, em qual nicho que ela trabalhava, endereço, enfim, teria esse mapa interativo. E ainda, por meio de um formulário, que a gente também disponibilizou aos empreendimentos, levantar demandas e propor políticas públicas para auxiliar esses tipos de empreendimento. Mas, infelizmente, esse projeto não deu certo, pela falta de transparência na aquisição de dados, pela dificuldade de adquirir esses dados, e com os poucos dados que a gente conseguiu, a gente também não conseguiu o retorno dos empreendimentos nesse questionário. Mas, independente disso, não dando o resultado que a gente esperava, deu um desdobramento muito bacana, porque uma das cooperativas que a gente entrou em contato tinha a presidente, uma vereadora do município, ela estava com o projeto de lei que criava um fundo municipal de empreendimento coletivo. E ela convidou a gente a fazer parte da criação desse projeto de lei, que visa o quê? Ele visa o apoio a associações e cooperativas pautadas na economia solidária. Além do mais, também visa incentivar a criação de novos empreendimentos pautados na economia solidária. Esse projeto de lei foi uma construção coletiva, tiveram assembleias na Câmara,
ficou aberto para consulta pública, enfim, quem quisesse contribuir, estavam abertas as portas. Em especial, esse projeto visa também a geração de trabalho e renda para a população com maior vulnerabilidade social. E muito da nossa contribuição, já indo para o final, nesse projeto, foi em decorrência da nossa participação em redes. Nós somos membros da Rede Nacional de Incubadoras, somos membros da Rede de Jovens de Economia Solidária e estamos participando da formação da Rede Mineira de Incubadoras. Por meio da Rede Mineira, a gente tomou conhecimento que a incubadora de Juiz de Fora conseguiu aprovar um projeto de lei semelhante. E aí a gente entrou em contato com eles, foram extremamente solícitos, nos passaram todo passo a passo, dificuldades e qual caminho seguir no poder público para a gente, de fato, conseguir efetivar essa política pública. Aí, com todo esse conhecimento que eles passaram para a gente, já está encaminhado ao poder público, a gente espera que ano que vem dê um resultado bem positivo esse projeto de lei. Fechando essa parte da incubadora, gostaria de elencar para vocês alguns desafios, mas desafios / dicas em relação à extensão universitária. Quem tem interesse, mão na massa. Vai atrás mesmo, busca qualquer tipo de projeto que te interessa, porque muitas vezes os projetos de extensão, eles abrangem questões e temas que não fazem parte do nosso curso. Então, a gente tem uma opção de ter um conhecimento a mais, de desenvolver um trabalho diferente além do nosso curso, ou mesmo dentro do nosso curso mesmo, tem às vezes temáticas que a gente vê muito pouco, acaba não vendo. E muitas vezes, num projeto de extensão, a gente pode adquirir esse conhecimento. Como eu já falei, né, a participação em eventos, seja para trocar figurinha, trocar experiência, contatos, mas também para quem pretende seguir a carreira acadêmica, melhorar o currículo. Recurso é uma dificuldade muito grande, em especial nos últimos anos, com cortes em cima de cortes, desvalorização da educação, sucateamento de instituições de ensino, enfim. É uma dificuldade grande para a gente fazer nosso trabalho, mas a gente procura alternativas para suprir essa falta de recursos. Um exemplo, lá na incubadora, no final do ano passado acabaram todas as bolsas, e acabou a bolsa, acabou o amor. Todos não, mas grande parte dos membros que tinham bolsa saíram da incubadora, e esse ano foi um ano de muita dificuldade, muita luta, pela falta de recurso e pela falta de recurso humano também, para a gente desenvolver as atividades, mas conseguimos dar a volta por cima. Comprometimento é essencial, se você acredita naquele projeto, naquele trabalho, seja comprometido, independente se as pessoas que estão ao seu redor não têm esse mesmo comprometimento. A pandemia, essa tragédia, né, que a gente está passando, esse momento difícil, onde as políticas públicas auxiliam mais o vírus do que a própria população, a gente precisa ver soluções ou melhorias que a gente conseguiu desenvolver nesse período para trabalhar, para estudar, a gente pode levar no período pós-pandêmico, perseverança, que se você acredita em algo, vai atrás, não desista. Pessoas para desmotivar, para colocar problemas, para falar que a gente está no caminho errado é o que mais tem, mas se você acredita, não desista, siga até o final. E o principal é que ninguém anda sozinho. Não existe um projeto de extensão de uma pessoa só. Uma pessoa pode até ter ideia, mas ela é desenvolvida com um coletivo e para um coletivo. A gente está sempre aprendendo com alguém e sempre ensinando alguém. E fazendo um paralelo de tudo que eu apresentei com essa tirinha, que é uma tirinha que eu gosto muito, tem dois carinhas conversando, e um fala, né, quantas conquistas você tem? Você deve ser um cara de muita sorte. E ele, não, de muitos erros. Porque tudo que eu apresentei para vocês foram o que deu bom, tudo que deu certo. Mas para chegar nesses acertos, tiveram muitos erros. Então, não desistam. Os erros constroem os acertos. E para finalizar, a pessoa que é referência na educação e referência na extensão universitária, eu deixo a frase dele, onde ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Então, fica aqui meu agradecimento ao FVJM pelo evento, poder participar e falar um pouquinho da minha experiência universitária na extensão, a Unifal, onde comecei essa caminhada, a UFLA, onde continuo a caminhada, mas principalmente a todas as pessoas que passaram na minha vida e ajudaram nesse processo construtivo, porque essa construção é coletiva. Fica meu muito obrigado,
a todas e todos que estão acompanhando o evento. Eu deixo meu contato, se alguém precisar de alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela essa troca de experiência. E a previsão é que a gente termina até 12h30. Então, assim, eu tenho uma pergunta para o Rafael e uma pergunta para o Gustavo. Então, assim, tentar a gente articular aí nesses últimos 6 minutos aí e responder, tá? Para o Gustavo, ele perguntaram o seguinte: Gustavo, como estudante, como você acha que a universidade pode estimular os estudantes a se interessarem pela extensão? Tá? Aí você vai pensando aí. E, Rafael, em geral, a extensão sempre ficou no segundo plano dentro das universidades. Você acredita que a inclusão da extensão na carga horária dos cursos, pelo menos 10% de extensão, será um estímulo efetivo às ações junto à comunidade? Há alguma articulação entre os ministérios, por exemplo, MDR e Ministério da Educação, para otimizar essa exigência em prol de ações integradas? Então, vou passar então para o Gustavo. Gustavo, se quiser, eu repito a pergunta. Não, tá tranquilo. Eu agradeço a pergunta. Eu acredito que esse é um papel não só da universidade, mas assim, quem tem interesse em desenvolver algum trabalho, procura um professor, procura um grupo de amigos e começa esse tipo de construção. A universidade, onde eu vejo que o papel dela é importante, tem uma questão que tem sido discutido muito, que é a curricularização da extensão. Ou seja, como levar fazer os estudantes terem conhecimento das atividades, porque muitas vezes tem diversos tipos de projetos na universidade e os próprios estudantes que estão ali não têm conhecimento. Então, a divulgação também é algo importante, mas conseguir fazer um link das disciplinas que a gente faz durante a graduação com os projetos de extensão e com as entidades de extensão, as outras atividades, para levar o conhecimento para o pessoal e também, caso você tenha interesse em desenvolver algum tipo de projeto, tem alguma linha que ainda não é desenvolvida na universidade, procurar um professor, procurar um grupo de amigos, enfim, para desenvolver esse tipo de atividade. Mas eu acho que o ponto principal seria a curricularização da extensão, passar de ser algo obrigatório dentro das grades. Obrigado, Gustavo. Rafael, quer fazer a pergunta novamente ou já entendeu? Não, já foi, né? Bom, a segunda pergunta, se há alguma articulação, na minha época, apesar de ser coordenador geral, e eu estou em Brasília, né? Mas se olhar ali por organograma do Ministério, eu estou lá embaixo, viu? Então, assim, é difícil ter esse mapeamento amplo, mas pelo menos a partir de onde eu estou, até onde eu sei, não, né? Deve ter, sim, discussões em andamento, mas não tudo que compete à minha coordenação geral. Em relação repete, por favor, a primeira pergunta. Ele chama curricularização da extensão. Curricularização, pronto, perfeito, né? Uhum. Eu sou completamente a favor, eu acho fundamental, para que haja um fortalecimento da extensão, eu acho que tem duas coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo, eu acho. Eu acho que primeiro tem que haver, de fato, essa curricularização. Vocês entenderam, né? Vem de currículo, é dicção mesmo, tá, gente? Então, assim, a obrigatoriedade da extensão no currículo, vou falar assim mesmo, fica melhor, é fundamental, né? Porque você cria, de fato, um fluxo contínuo de aprendizado dentro da extensão. E eu acho que tem que ter uma coisa em paralelo, fundamental, que é uma visão estratégica da alta cúpula das universidades sobre o que é que aquela ação de extensão vai desencadear. Né? Primeiro, só um parênteses, eu queria parabenizar, né, a cooperativa, né, os ITCPs, as incubadoras tecnológicas. Né? Eu acho que essa fala que eu fiz antes, né, eu acho que o ITCP é um bom exemplo de como que você consegue olhar, né, no médio e longo prazo, o encadeamento estratégico de ações, a fim de você criar, por exemplo, uma inclusão produtiva, e sem esse encadeamento estratégico de ações, cuja responsabilidade, na minha leitura, de criar, né? Assim, quem tem a responsabilidade de olhar para isso é uma alta cúpula, são as pró-reitorias. Eu acho que essa articulação da universidade com fora dos muros também, né? Me arrisco a dizer que a alta cúpula de uma universidade também tem que ter ali uma assessoria institucional mesmo, para ir fortalecendo redes com quem pode dar apoio para as ações, né? Para a gente não correr o risco, uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, assim, né, de várias fontes, várias pessoas falam alguma coisa desse tipo, né? Eu vou falar das minhas palavras.
para a gente não cair no risco de uma ação de extensão ser alguma coisa muito próxima, por exemplo, de uma ação de ONG, digamos assim, né? Ou como se fosse só uma ação pontual, né? Que serve de alguma forma para agir naquele momento, não tem um encadeamento, não tem um fortalecimento, não tem uma visão estratégica. Aí a universidade pode estar fazendo alguma coisa que uma ONG faz. Estou falando assim de um jeito meio né? Mas é um pouco nesse sentido. A universidade precisa dar força a ações, por exemplo, como o ITCP, de uma maneira muito contundente, né? Para que não seja só, né? A horta daquele dia é fundamental, mas precisa estar dentro de um encadeamento estratégico para o apoio ao desenvolvimento produtivo dessas e de outras cooperativas, né? Então tá lá o Gustavo na ponta aí dizendo, né? Mão na massa é importante, recurso é importante, apoio institucional é importantíssimo na minha visão, né? Eu diria que eu colocaria ali também para além do que o Gustavo falou. Então eu acho que é um pouco isso, as duas coisas. É fundamental essa obrigatoriedade, é fundamental um fortalecimento institucional, uma orientação estratégica da alta cúpula das universidades para fortalecer a extensão também. Obrigado, então, professor Rafael e Gustavo aí, né? Mestre Gustavo. E tem mais uma pergunta aqui, mas infelizmente eu acho que não vai dar tempo, né? Que é só falando que para o Rafael, né? Como está sendo pensado o fortalecimento e interação da rede de universidades envolvidas com o PFCG, tá? Mas são 12h30, então não vai ficar essa pergunta aqui para você pensar e depois mandar aí para a colega professora Adriana aí, né? Eu posso responder muito rápido. Responde 30 segundos aí, fecha. Está muito incipiente, porém muito promissora e muito empolgante. Essa é a minha resposta que eu dou agora, mas com detalhes eu dou depois. Beleza. Muito obrigado, então. Agradecemos aí aos palestrantes, né? O professor Rafael Curioso Lima Silva e o mestre Gustavo Costa Pereira, né? Por compartilhar conosco aí os seus conhecimentos, né? O Gustavo também muito na parte prática, o professor Rafael, né? Tanto na parte acadêmica quanto estratégica, quanto de gestão também, não tirando também, porque o Gustavo também entende muito bem dessa parte de gestão, né? Obrigado por compartilhar essas experiências. E o Sintap se fortalece, né, a partir dessas possibilidades de discussão, de temas tão relevantes como nós falamos agora da extensão universitária para o contexto acadêmico e profissional da área pública. Obrigado a todos, né, por participarem. E só lembrando que nós temos aí duas mesas na parte da tarde, tá bom? Uma às 14 horas, né? E a outra, né, às 16h30. Deixa eu ver aqui certinho. Umas 14 horas sobre o tema Perspectiva para a Forma de Gestores Públicos e umas 16h30, o futuro do curso de Administração Pública EAD, Perspectivas e Desafios. Também convido o Gustavo e o professor Rafael, se quiserem também, tá? Participar à tarde, está aí aberta. E agradeço a todos pela presença, pelas perguntas, tá bom? E fiquem com Deus aí e se cuidem, né? Que a pandemia está aí, nós temos que tomar os devidos cuidados. Obrigado, Gustavo, e obrigado, Rafael. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, viu? Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.